Seja bem-vindo ao Preveste UEA. Sou o professor Alê, do sexo masculino, sou pardo, estou trajando calça jeans e blusa preta. E a nossa aula hoje está sendo num estúdio de TV. E a gente vai falar hoje sobre ondas sonoras. Dentro de ondas sonoras, a gente vai compreender aí conceitos de ondas sonoras e associá-la às vibrações das moléculas. E como que as moléculas vibram para poder o som chegar a nossos ouvidos. O que é uma onda sonora? A onda sonora ela é classificada como uma onda do tipo mecânica e ela é tridimensional, ou seja, ela se propaga aí em todas as nossas 3 dimensões, até sair da fonte e chegar no nosso ouvido, assim como eu estou falando aqui, e o som está se propagando até você. E elas também são do tipo longitudinal. A gente conhece a representação de onda como um processo de subir e descer. Esse tipo de onda aqui, onde eu tenho uma onda subindo e descendo, essa representação de onda é transversal. Só que para as ondas sonoras, o tipo de vibração é diferente. Elas vibram desse jeito aqui, onde elas se propagam longitudinalmente. A vibração está na mesma direção de propagação. E aqui no desenho, nessa cartela, podemos ver um alto-falante, ele fica vibrando aqui. E essa vibração ela fica empurrando o ar que está na frente dele. E ao processo de vibrar, eu já estou produzindo som. Aqui minha mão vibrando, ela está produzindo som. É claro, o som está muito baixo, no que eu não consigo ouvir essa vibração. Ao vibrar aqui, um alto-falante ele fica empurrando esse ar aqui na frente, e essa vibração ela se propaga aqui, ó, em toda extensão do ar ao redor dele, até chegar nos ouvidos. E aí esse tipo de vibração acontece aí no processo de onda sonora. É como se uma pessoa tivesse, como eu falando aqui, uma pessoa falando, e eu estou falando, estou empurrando as moléculas que estão aqui na minha frente. E essas moléculas ficam vibrando até chegar em você. Essa é a representação aí de como funciona uma onda sonora. E como que ocorre aí a propagação do som? Já que o som é uma onda mecânica, ele precisa de um meio para se propagar. Eu preciso de um meio específico para que o som se propague. O som, por exemplo, ele não se propaga no vácuo, num local onde não tem nada. Eu preciso de um meio para se propagar. E aí, o meio que o som está usando nesse exato momento, enquanto você está vendo essa aula, o som está se movendo pelo ar até chegar em você. Mas o som ele não só se move pelo ar, ele se move também por outros objetos. E isso aqui, ó, a representação ó, do som, tem uma tabela que representa o som aí a uma temperatura mais ou menos de 25 graus. E essa tabela tem vários meios por onde o som ele pode se propagar. Por exemplo, no ar, o som tem uma determinada velocidade. Essa velocidade não está aqui, mas a unidade é metros por segundo. E aí, aqui eu tenho no ar, ele se movendo a 346 metros por segundo. Uma velocidade altíssima. Mas olha só na água. Na água a velocidade dele é muito maior. Ele se movimenta muito mais rápido. E no vidro aqui, ó, mais rápido ainda. E no ferro aqui, ó, 5.200 aqui, metros por segundo. Uma velocidade altíssima. Então, quanto mais denso é o material, mais rápido o som se propaga. Por isso, no ferro ele se movimenta muito mais rápido que no alumínio e nos anteriores. Altura ou tom aí, né, do som. Então, quando eu tenho sons mais graves, chamados aí de tons grossos, quanto mais grave é o som, eu tenho os tons aí, são tons grossos. O exemplo é uma tuba, né? Uma tuba tem um som muito grosso. Ou tem pessoas também que falam numa tonalidade aí muito grave. Esses tons graves são chamados tons grossos. E também eu tenho os tons aqui do tipo agudo para o som, como um violino. Um som muito agudo e suave, né? Esses são chamados tons finos. E aí essas são características para o som. E intensidade e volume do som. Então, quando é que eu sei que o som está mais fraco ou está mais forte? Em que eu estou mexendo na onda sonora? Então, quando eu tenho sons fortes, eu tenho um aumento do tamanho da amplitude do som, da onda sonora. Quando eu aumento essa amplitude, o som é forte.
Quando eu diminuo essa amplitude é pequena para o som, aí eu tenho sons fracos. Isso eu mexo no volume, eu estou mexendo no volume. Como a onda sonora é um tipo de onda, ele também leva todas as características relacionadas à onda. Todas as ondas elas sofrem reflexão. Reflexão ela bate no objeto e muda a sua direção. O som faz isso, quando eu estou falando aqui, ele está batendo nas paredes aqui, está mudando sua direção. Ele sofre refração, o som. A refração ocorre quando a onda sonora está mudando de meio. Por exemplo, uma pessoa gritando para alguém que está dentro d'água, por exemplo. A pessoa dentro d'água pode ouvir essa pessoa gritando. Por quê? Porque a onda sonora ela tem a capacidade de sair do ar para a água. Ele sofre também difração. Essa difração é a capacidade que o som tem de contornar obstáculos. Eu só preciso de uma fresta, por exemplo, numa porta, para ouvir o que alguém está falando do outro lado. Essa capacidade de contornar obstáculo é a difração. Ele sofre ressonância, que é a sua frequência, ela se igualar à frequência de algum objeto, tipo quando uma pessoa grita e consegue quebrar uma taça de cristal. A frequência do som, ele está se igualando à frequência do objeto, e o objeto vibra até ela quebrar. E a interferência, o som também sofre interferência. Essa interferência é quando ondas sonoras se propagam e se encontram. Aí o som pode ficar modificado de alguma forma. O mais comum aí, um efeito Doppler. Efeito Doppler é um tipo de característica que acontece com a onda sonora. Isso acontece quando eu tenho a sirene de uma ambulância, por exemplo. Nas sirenes da ambulância, quando você está próximo de uma ambulância e ouve ela se movendo, a gente percebe que a sirene, em algum momento, ela fica aqui com sons agudos e, em algum momento, ela também fica com sons mais graves aqui. Ela fica com tons agudos e mais graves. Isso acontece porque o som está sendo propagado pela fonte, que é a sirene, e a ambulância também está se movendo. Isso acontece de que forma? Acontece quando a minha fonte que está levando o som está se movendo. Quando eu tenho um afastamento da minha fonte em relação a quem está ouvindo o som, eu tenho tons mais graves. Quando a minha fonte de som está se aproximando de alguém que está ouvindo, eu tenho tons mais agudos. Então, eu tenho frequências mais baixas aqui, sons mais graves, e frequências mais altas aqui com sons mais agudos. Isso aí é chamado de efeito Doppler. E esse efeito Doppler ele pode ser calculado a partir da seguinte equação. Esse F aqui ele representa a frequência de quem está ouvindo. Esse outro F aqui, Fzinho, ele representa a frequência da onda, da onda que está sendo transmitida. E aí, quando a onda está sendo levada por algum objeto, que é no caso a ambulância, aí eu tenho a velocidade da fonte. Essa FVF aqui é a velocidade da fonte. A fonte está se movendo. E aí, se a fonte está se aproximando de mim, eu estou ouvindo o tom de um jeito. Se a fonte está se afastando, eu estou ouvindo o tom de outro. Isso acontece se o observador se mover. Então, esse VO aqui é o V do observador. E essa velocidade aqui é a velocidade do som, da onda sonora. E vamos aí para a nossa primeira questão. Primeira questão, FAMERP 2020. Nos equipamentos eletrônicos que emitem ondas sonoras, geralmente há um dispositivo que permite controlar o volume do som. Quando mudamos o volume do som, necessariamente alteramos na onda sonora emitida, letra A. O período, letra B. Comprimento da onda, letra C. A frequência, letra D. O timbre e letra E. A amplitude. Como falamos anteriormente, para mexer no volume de uma onda sonora, a gente tem que mexer na amplitude da onda. Então, a resposta correta aí é a letra E. E vamos para a nossa questão de número 2. FUVEST 2019. A figura representa, na mesma escala, duas ondas sonoras que se propagam no ar. Então, tenho aí, o gráfico representa as duas ondas. Se você prestar atenção, eu tenho o mesmo tamanho de onda, e as ondas são do mesmo tamanho, então tem a mesma amplitude, e elas estão se movendo na mesma velocidade, já que a escala é a mesma. A única coisa que muda é que a
onda de cima ela aparece mais vezes do que a onda de baixo. Ó. A onda de baixo ela aparece menos vezes. Então, eu tenho uma frequência maior na onda de cima e uma frequência menor na onda de baixo. Velocidades iguais e amplitudes iguais. Com relação a essa onda sonora, podemos afirmar que apresentam, letra A, o mesmo período e a mesma velocidade de propagação. Elas não têm o mesmo período, já que elas aparecem em tempos diferentes. A de cima aparece mais vezes, a de baixo aparece menos vezes. Letra B, a mesma amplitude e mesma frequência, elas têm a mesma amplitude, já que são do mesmo tamanho, mas a mesma frequência não, porque a de cima aparece mais vezes, então ela aparece com mais frequência. Letra C, mesmo comprimento de onda e mesmo período, também não. Como a onda de baixo ela é mais espaçada, ela tem um comprimento de onda maior. A onda de cima é menos espaçada, ela tem um comprimento de onda menor. Em consequência, os períodos também vão ser diferentes. Letra D, a mesma frequência e o mesmo comprimento de onda não tem a mesma frequência, já falei que a onda de cima aparece mais vezes do que a onda de baixo. E letra E, mesma velocidade de propagação e mesma amplitude. Essa é a nossa resposta correta, já que elas têm o mesmo tamanho no gráfico e têm também a mesma velocidade de propagação. E vamos finalizar nossa aula com a terceira questão. O EA-CIS 2021. Um ciclista parado próximo a um cruzamento aguarda a abertura do semáforo. Nesse mesmo instante, um carro se aproxima do cruzamento com velocidade constante de 20 metros por segundo, enquanto emite um som de frequência 800 Hz. Sendo a velocidade de propagação das ondas sonoras no ar igual a 340 metros por segundo, para o ciclista em repouso, em relação à real referência do som emitido, a frequência do som ouvido será: letra A, menor em 50 Hz, letra B, menor em 100 Hz, letra C, a mesma, letra D, maior em 50 Hz, letra E, maior em 100 Hz. Essa questão é uma questão de efeito Doppler, onde eu estou ouvindo uma frequência que não é a real frequência do som, devido à fonte estar em movimento. Para isso, nós precisamos utilizar aí a equação de efeito Doppler, onde a frequência que será ouvida é esse F' aqui, e a frequência real é o F. Esse V aqui é a velocidade do meu som, e esse F aqui é a velocidade da fonte. Já que a pessoa está parada, o V0 aqui, ele não entra aí, ele vai ser igual a zero. Aí é só substituir os valores, como está descrito aí no problema. Substituindo aqui, ó, o som emitido tem 800 Hz, a velocidade do som é 340 metros por segundo e a fonte ela se movimenta a 20 metros por segundo. Com isso, dá um resultado de frequência de 850 Hz. 850 Hz aumentou aí a onda sonora em 50 Hz. E a nossa letra correta é a letra D. Um aumento aí em 50 Hz. E na aula de hoje a gente estudou aí sobre ondas sonoras. Ondas sonoras que nós usamos no nosso dia a dia e podemos entender aí o seu funcionamento. Gostou da aula de hoje? Não esqueça de seguir o Preveste EA nas redes sociais.